Hoje a gente vai mergulhar num estudo fascinante que convida a gente a repensar a poesia na escola. Pensa só, e se a palavra, em vez de ser uma coisa rígida para decorar, pudesse se dobrar, ganhar novas formas, quase como um origami nas mãos das crianças? É sobre isso que a gente vai conversar. Pois é, vamos lá. Quando se fala em aula de poesia, qual é a primeira lembrança que vem à mente? Para muita gente, é aquela coisa de ter que decorar versos, né? Umas rimas meio forçadas, uma análise que parecia que tirava toda a magia do texto. Mas a proposta aqui é outra. E se a experiência com a poesia na escola fosse sobre criar e não só sobre repetir? Então, vamos direto ao ponto, ao desafio central. O ensino mais tradicional costuma tratar o poema como um objeto a ser dissecado, memorizado. O convite aqui é para a gente virar essa página, sabe? Começar a ver a poesia como um gesto vivo, uma experiência que acontece aqui e agora. E olha, esse slide aqui mostra perfeitamente essa mudança de mentalidade. A gente sai de um modelo focado em reprodução, em memorização, onde o texto é uma coisa parada, estática, para um modelo de criação, de experiência, onde o poema se torna um gesto dinâmico, cheio de vida. A diferença é gigantesca. Tá, mas como é que isso funciona na vida real, na prática? A resposta vem de um experimento incrível que foi feito com uma turma do 4º ano do ensino fundamental. Uma iniciativa que basicamente transformou a sala de aula num laboratório de criação poética. A metodologia foi genial, dividida em 3 passos bem práticos. Primeiro, criaram a caixa da poesia. Isso fez com que escrever virasse um hábito, uma coisa diária e compartilhada. Depois, veio a exploração de estilos, totalmente livre. Cada criança pôde experimentar e achar sua própria voz. E para fechar com chave de ouro, eles criaram o livro da turma. Todo o esforço deles virou algo concreto, transformando alunos em autores de verdade. Agora, a gente vai entrar no coração de toda essa abordagem. Para entender esse novo jeito de ensinar poesia, a gente precisa falar sobre a materialidade do poema. E não é só sobre a mensagem, sobre o que ele diz, mas sobre como o poema existe no mundo. Então, o que é essa tal de materialidade? É tudo aquilo que a gente consegue sentir no poema. É o som das palavras, o ritmo dos versos, o jeito que o texto se espalha pela página. É o poema como um objeto de arte mesmo, uma coisa que a gente percebe com os nossos sentidos. E essa materialidade se mostra em 4 dimensões. Primeiro, a sonora, que é a música do poema. Depois, a visual, o design dele na página, sabe? A linguística, claro, que é a escolha das palavras, as metáforas. E, por fim, uma que é talvez a mais transformadora de todas, a dimensão do corpo e do gesto. A ideia de que ler em voz alta ou escrever um poema é uma ação física, uma experiência vivida. As atividades em sala de aula permitiram que as crianças explorassem exatamente isso na pele. Essa ideia não veio do nada. Ela ganha muita força com teóricos como o poeta brasileiro Haroldo de Campos. Ele via a poesia exatamente assim, um objeto verbo-visual. Uma construção que junta palavra, som e imagem de um jeito que não dá para separar. Certo? Mas qual foi o resultado de aplicar tudo isso na sala de aula? O que aconteceu quando as crianças começaram a viver a poesia desse jeito? Bem, o impacto foi profundo, foi transformador. O primeiro grande resultado, a capacidade de expressão deles foi para as alturas. As crianças foram muito além do gostei ou não gostei. Elas desenvolveram uma habilidade incrível de traduzir sentimentos e ideias bem complexas para a linguagem da poesia. Depois, aconteceu algo fundamental. Os estudantes passaram a se enxergar como autores. Eles pararam de só imitar modelos e começaram a assumir uma voz própria, sentindo o poder e a responsabilidade de criar algo que era só deles. E claro, essa nova postura de autor gerou uma conexão emocional muito mais forte com a literatura. Ler e escrever deixaram de ser só uma tarefa da escola e viraram uma fonte de prazer, de descoberta pessoal. E, por fim, eles desenvolveram uma compreensão de verdade sobre o que é a arte poética. Em vez de só decorar regras, eles sentiram na prática o poder do ritmo, da imagem, da forma. Eles entenderam o que faz um texto vibrar. O que essa experiência toda nos mostra vai muito além de uma única sala de aula, né? Ela aponta para implicações bem maiores sobre como a gente pode ensinar e aprender a usar a linguagem de um jeito mais criativo, com mais significado. Então, no final das contas, por que tudo isso importa tanto? Porque este estudo dá caminhos práticos para renovar a educação,
tanto nas escolas quanto na formação de quem vai ensinar. Ele prova que as crianças têm vozes poéticas muito potentes e que a linguagem precisa ser vivida como uma experiência criativa, estética. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se cada palavra que a gente usa é mesmo um gesto, uma ação no mundo, então o que a gente está construindo de verdade a cada dia com a nossa própria linguagem? A pergunta fica no ar.